Olá, tudo bem com vocês? Eu estou bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. E dessa vez eu vim trazer um assunto que eu entendi recentemente que eu tenho local de fala, porque de fato eu nunca tinha me percebido uma pessoa introvertida até recentemente eu olhar para alguns padrões meus e refletir sobre as minhas preferências, sobre os meus gostos, e aí eu entender que, nossa, sim, eu sou introvertida, gente, como pode? Por quê? Eu acho que isso muito culpa mesmo da nossa forma de ver, né? E nossa, que eu digo, tipo, da sociedade mesmo. Porque a gente espera que o introvertido, ele seja alguém assim, que, sei lá, vou dar exemplos aqui, tipo, Sheldon, sabe? Do The Big Bang, assim. Que é alguém que é muito fora da caixa, mas que talvez nem saiba muito expressar isso, então tem bastante dificuldade de falar e, sabe, não é tão expansivo, mesmo quando é um assunto confortável para si. E aí, como eu nunca me vi nesse lugar, porque afinal de contas, estou aqui falando com vocês, né, todas as semanas. E troco ideia com as pessoas, né, falo, me exponho em rede social algumas vezes e tal. Então, como que eu poderia me considerar alguém introvertida, né, considerando esse pensamento? Mas aí, olhando para outras coisas, né, e enfim, vendo outras formas de descrever a introversão, eu percebi como eu me encaixo nelas e fiquei bastante aliviada barra surpresa. Porque aliviada num sentido de que eu encontrei um lugar que talvez consiga me ajudar a me entender, porque talvez possa me definir em algumas coisas, e surpresa porque eu não me via dessa forma, então eu não percebia, talvez, quais eram as minhas próprias barreiras, sabe? O que é que em mim contribuía para, muitas vezes, essa sensação de não pertencimento, de estranheza, de estar buscando lugares e grupos que me compreendam e às vezes não encontrar, sabe? E aí, muita coisa fez sentido realmente. Minha cabeça fez um leve. E aí, eu não sei se eu vou fazer isso, ajudar alguém aqui a ter a mesma coisa. Pode ser que sim. Mas vamos conversar sobre isso. E aí, claro, como sempre, vou falar aqui tudo que eu vinha pensando, falar, externalizar os meus pensamentos, mas eu quero muito que vocês contribuam nos comentários aqui comigo e coloquem o que vocês acham, o que vocês entendem sobre isso, se vocês se consideram introvertidos ou extrovertidos, e para quem também se considera introvertido, o que é que vocês têm mais dificuldade, no que é que vocês têm mais dificuldade, o que traz para vocês essa reflexão de pouco pertencimento no mundo. Vamos trocar ideia aqui. Quem sabe a gente também possa fazer aí um grupinho de introvertidos, né? E a gente se conhecer, conversar e trocar ideias profundas e falar sobre o universo. Ó, como boa usuária de ChatGPT que estou me tornando, vou trazer ele mais uma vez aqui neste podcast. Inclusive, ChatGPT poderia estar me patrocinando, eu adoraria. Se vocês estiverem me ouvindo aí, estou aberta a parcerias. Mas, claro, uso para muitas coisas, e ultimamente o ChatGPT tem me ajudado a entender o mundo e a reflexões sobre coisas que a minha mente somente não é capaz de responder. Então, mais uma vez, vou trazê-lo aqui. E aí, para quem está vendo o vídeo, eu estarei olhando para a tela novamente, mas tentarei ser breve no que eu pesquisei aqui nele, né? O que eu pedi de informação. Bom, para começar, acho que para grande maioria que está me ouvindo aqui, que talvez não tenha ainda uma ideia definida se é ou não introvertido ou extrovertido, eu vou dar primeiro uma definição do que eu encontrei aqui sobre introvertido, e depois eu falo um pouco sobre ambos
algumas diferenças entre eles pra você, de repente, né, conseguir se perceber em qual você faz mais sentido. Hoje em dia tem também a ideia do ambivertido, que seria pessoas que mesclam entre os dois. Talvez esse também seja o seu caso, mas aí você, depois de ouvir todas as opções aqui, você vê qual que se encaixa melhor contigo e comenta aqui pra mim o que você se encaixou, em qual deles você se encaixou. Então, perguntei ao chat, o que é ser uma pessoa introvertida? E aí ele colocou: introversão não é timidez, embora às vezes caminhem juntas. A diferença principal é onde você recarrega suas energias e como você processa o mundo ao seu redor. Pessoas introvertidas, geralmente, vou dar uns exemplos para exemplificar aqui para vocês, né? 1. Precisam de tempo sozinhas para recarregar, e é legal que esse tá com um desenho de fone de ouvido. Depois de muita interação social, mesmo que seja com pessoas queridas, elas se sentem exaustas e precisam de silêncio ou solidão para se sentirem bem de novo. 2. E aí tem um cérebrozinho no desenho e tem um mundo interno muito ativo. Elas costumam refletir muito, pensar bastante antes de falar e têm uma vida interior rica, cheia de ideias, emoções e observações que nem sempre expressam em voz alta. 3, e tem aqueles dois olhinhos assim, são boas observadoras. Por não falarem tanto, prestam mais atenção nos detalhes, nos comportamentos das pessoas, nas entrelinhas, muitas vezes percebem coisas que os outros nem notam. 4, e aí tem aquele emojizinho assim, ó. Preferem conversas profundas do que papo superficial. Elas se sentem mais confortáveis em conversas significativas com uma ou poucas pessoas do que em rodas grandes ou em discussões muito rasas. 5. E aí tem um apertinho de mão, assim. Tem poucos, mais fortes laços. Introvertidos tendem a ter poucos amigos, mas amizades bem profundas, baseadas em confiança e intimidade verdadeira. 6. E aí tem uma ampulheta. Precisam de tempo para se abrir. Não é que não tenham o que dizer, é que não dizem logo de cara. Precisam de segurança emocional e de um espaço tranquilo para se expressar com autenticidade. 7, e aí tem um cubinho. Não, é um cubo de gelo. Podem parecer distantes ou frias no início, mas isso é só o tempo que o sistema delas leva para confiar e se mostrar. Depois que se sentem confortáveis, podem ser super calorosas, engraçadas e afetuosas. E 8, tem uma forte consciência de si. Tem um escudinho ali, achei legal. Elas se conhecem bem ou se esforçam para isso e gostam de alinhar o que fazem com o que sentem. Não gostam de se forçar a ser algo que não são. Aí, assim, ele até fala aqui, ó. Se você se reconheceu em algumas ou várias dessas características, saiba que tem muita força aí. O mundo valoriza quem fala alto e aparece rápido, mas também precisa de quem escuta fundo e pensa com calma. E assim, eu falando a opinião pessoal minha, eu realmente vejo muito valor em tudo isso. Eu me encaixo em todas elas, assim. Gabaritei todas as opções ali. E eu realmente vejo muito valor nisso, porque eu realmente gosto muito das conexões que eu consigo aprofundar, assim. As amizades que eu trago pra perto de mim, né, bem perto de mim, são pessoas que conhecem coisas, assim, muito a fundo de mim, que eu não falo pra todo mundo. Realmente, eu sou aquela pessoa que eu posso até ter alguns bons amigos, de repente encher um bar com pessoas no meu aniversário, mas não significa que todas elas me conheçam profundamente, sabe? Eu vou ter algumas delas com quem eu tive trocas, assim, muito profundas, e as outras, de repente, são pessoas com quem eu dividi muitos bons momentos e coisas muito, muito bacanas, mas que eu não cheguei a estreitar isso, porque pra mim é muito importante que não só eu me abra, mas quando eu sinto confiança em alguém, eu me abro e eu espero que a pessoa se abra de volta.
sabe? Então, se a pessoa ela não demonstrar esse mesmo nível de confiança em mim, pra também falar sobre si, se expor, principalmente as suas vulnerabilidades, eu vou ter dificuldade de estreitar esse laço. Então, eu acabo estreitando com quem também, de repente, valoriza esse mesmo lugar de lealdade que eu valorizo. Aí acho que uma coisa importante também de falar é que eu me abro muito com pessoas que eu sei que eu vou confiar a minha vida e elas não vão expor isso pros demais, sabe? Da mesma forma que eu sou reservada comigo, eu me reservo a pessoas que eu sei que vão respeitar aquilo que eu não falo pra todo mundo. Então, não é muito a minha vibe me expor com, né, me abrir no caso com pessoas que eu sei que aquilo ali vai virar um assunto pra uma roda de outras pessoas que eu não esteja, sabe? Eu reservo coisas a pessoas que eu sei que vão levar aquilo com elas, porque eu estou confiando a elas, sabe? Eu tenho esse certo ou errado, mas eu tenho esse tipo de avaliação de caráter. E aí, beleza, vamos falar aqui rapidinho pra também você ver se você se encaixa em qual deles. Eu pedi também pro chat me falar, né, a diferença. Então, ó, um comparativo respeitoso e real entre introvertidos e extrovertidos. Aí né? Onde recarregam a energia? Introvertidos recarregam sozinhos, no silêncio ou em ambientes tranquilos. Interações sociais intensas os esgotam. Extrovertidos recarregam na interação com os outros. Ficar sozinho por muito tempo pode deixá-los inquietos. Como processam o mundo? Introvertidos processam internamente. Pensam bastante antes de falar ou agir, refletem, analisam e observam. Extrovertidos processam externamente. Muitas vezes pensam em voz alta e gostam de trocar ideias enquanto falam. Estilo de comunicação. Introvertidos preferem conversas profundas em pequenos grupos ou 1 a 1. São mais reservados ao falar sobre si mesmos. Extrovertidos adoram falar, se expressam com facilidade e fluidez, se sentem à vontade em conversas grandes e informais. Relações sociais. Introvertidos têm poucos amigos, mas vínculos profundos e duradouros, valorizam conexões sinceras. Extrovertidos têm uma rede maior de contatos, são sociáveis e se conectam facilmente com muita gente ao mesmo tempo. E aí aqui, pontos fortes típicos. Introvertidos são ótimos ouvintes, profundidade de pensamento, autonomia e foco, observadores atentos, criativos em silêncio. Os extrovertidos têm a habilidade de se comunicar com facilidade, espírito de liderança espontâneo, motivadores naturais, adaptabilidade social e energia contagiante. E aí, por último, ele trouxe aqui. No trabalho, introvertidos se destacam em tarefas que exigem concentração e reflexão, preferem reuniões mais objetivas e planejadas e trabalham bem sozinhos ou em duplas. Extrovertidos brilham em atividades colaborativas, vendas, liderança e inovação coletiva, gostam de brainstorms em ambientes dinâmicos, tendem a falar mais em reuniões e expor ideias de forma direta. Aí tem mais aqui. Em momentos de conflito, introvertidos tendem a evitar confronto direto, preferem pensar antes de responder, podem se calar para evitar tensão. Extrovertidos geralmente lidam com o conflito no momento, falam o que pensam e gostam de resolver logo. E equilíbrio é a chave. Não existe melhor ou pior entre ser introvertido ou extrovertido. São formas diferentes de estar no mundo e muitas vezes se complementam lindamente. Aliás, muita gente é ambivertida, ou seja, tem traços dos dois lados dependendo da situação, do humor e do ambiente, que foi aquilo que eu falei, que você pode de repente se encontrar nos dois, dependendo da situação, dependendo do ambiente. Mas eu me vejo mais no introvertido, por mais que eu possa
me sentir mais à vontade e extrovertida em algumas situações, mas geralmente são situações que, por exemplo, com grupos de amigos com quem eu já tenho uma afinidade muito grande, ou ao menos com familiares, pessoas à minha volta, ao menos uma pessoa comigo ali com quem eu me sinto à vontade, aí eu provavelmente vou estar mais expansiva e posso conversar mais, dançar, me divertir. Mas eu também, aí eu uso um ponto muito legal, muito importante da minha mente, que é, quando eu vou em algum lugar, tipo, sei lá, se eu vou num bar, por exemplo, e ali eu decidi cantar num karaokê, ou eu fui dançar, e aí dancei o quanto eu queria, na minha mente eu tô pensando assim, cara, de repente eu não vou ver mais essas pessoas nunca mais na minha vida. Talvez eu nunca mais encontre com elas. Então, que se dane o que elas vão pensar, o que elas vão achar sobre a minha pessoa nessa noite. Então, eu não vou ficar me preocupando com isso, sabe? Mas não que, sei lá, eu tô completamente extrovertida e aí eu vou... Por exemplo, eu não sou a pessoa que eu vou, de repente, sair levando amizades do bar inteiro, assim. Eu falei com todo mundo, conheci todo mundo, adicionei no Instagram e os carambas. Tipo, não. Tanto que o meu Instagram tem, tipo, 213 pessoas agora, eu acho. 212 pessoas. E eu sempre tô excluindo gente de lá, porque eu vou reciclando a minha rede de pessoas. Então, assim, nunca sou e serei, eu acho, a pessoa que tem 1000 amigos. Ou perto disso. Porque acho que não é mesmo a minha vibe. Mas não que isso queira dizer alguma coisa, tá? Tô só realmente usando como um exemplo. Mas muitas vezes nem quer dizer nada. Tem gente aí que é seguida por muita gente e de repente nem é tão extrovertido assim. Não é uma linha direta de pensamento. Mas, sim, eu me encaixo bem melhor com pessoas, assim, tipo, em grupos pequenos, gosto de estar com menos pessoas. E aí eu tenho isso de realmente preferir conversas mais profundas, ambientes mais calmos, ou assim, não necessariamente ambientes mais calmos. Não é que aí eu tenho, de fato, uma fobia social, como eu falei, não vou num bar porque não é minha vibe, me esgota demais. Acho que essa parte que se esgotam demais com ambientes muito sociais, eu acho que é relativo, depende muito. Porque, de repente, assim, eu estou num bar, estou num evento, no aniversário de alguém, enfim, estou com pessoas que eu já tenho muita amizade e muita intimidade, aí eu não vou estar tão... Sabe, eu vou, na verdade, estar me recarregando com elas de qualquer forma. Porque são pessoas importantes pra mim, sabe? Só que eu quero dizer que, de repente, não vão ser 20, 30 pessoas. Vão ser, no máximo... O máximo que eu já cheguei, assim, foi, tipo... Sei lá, 10 pessoas. Mas 10 pessoas aleatoriamente escolhidas, assim, sabe? A dedo. Pessoas com quem eu tive interações e tenho amizades muito bacanas. Então, até reunir pessoas, assim, de lugares completamente diferentes. Porque eu tive trocas completamente diferentes com todas elas. Mas eu acho que todas elas têm algo em comum. E elas sempre me surpreendem, que é sentar na mesa e começar daqui a pouco tá falando sobre qualquer assunto muito mais profundo, sabe? Relacionamento, família, vida, sabe? Até saúde mental, enfim. Pessoas que vão sentar pra falar de coisas muito mais profundas do que uma conversinha sobre Virgínia, sabe? Mas beleza, então tá, me identifico nisso. Aí, queria trazer uma outra reflexão aqui pra vocês, né? Quando a gente fala sobre introversão, a gente de repente consegue pensar em algumas pessoas, sejam pessoas mesmo do mundo real ou personagens, né? Que se encaixam, que são, né? Tem essa personalidade. E aí uma coisa, acho que todo mundo tem em comum, assim, que é aquela pessoa que de repente é a mais esquisita, sabe? A mais estranha do rolê. Aqui o chat até me deu alguns exemplos, tipo, ele me trouxe o Newt Scamander, me trouxe o Severo Snape de personagem, né? O Sherlock Holmes, que daí são personagens excêntricos ou que são
entendidos como estranhos, né, e reservados e tal, e mentes brilhantes, mas que de repente não são tão bem compreendidos pela sociedade de forma geral, até muitas vezes por preferirem a sua própria companhia, né, eles não são tão bem vistos. E de pessoas reais, ele me trouxe aqui, tipo, Barack Obama, que apesar de discursar muito, né, e pô, falou para milhares de pessoas em várias situações, mas é uma pessoa que no seu íntimo é mais introspectiva, mais introvertida. A Beyoncé, que também tem toda uma persona no palco, mas ela mesma fala que na vida dela ela é bem mais reservada. E ele falou também, acho que do... Deixa eu lembrar aqui quem mais que ele falou. Ah, ele falou tipo do Bill Gates, Steve Jobs, que é essa galerinha que é bem fora da curva, né, e aí super brilhante, inteligente, pensante, consegue sair da caixa até, mas de repente é mais reservada na vida pessoal, tem poucas pessoas, fala com poucas pessoas, interage pouco. E aí também, sei lá, dei o exemplo aqui do Sheldon, né, que a gente às vezes pensa, ou qualquer um dos personagens principais de The Big Bang Theory, não sei quem mais que eu posso pensar assim rapidamente, sabe, mas tipo, pessoas que geralmente são mais introspectivas mesmo, mais pensantes e mais reservadas, principalmente na sua vida, elas têm elas podem ter, né, no caso, essa taxação, essa visão do externo como estranhas, esquisitas e tal. E aí o externo não sabe lidar muito bem, assim como ele próprio também não sabe lidar muito bem com o externo, né? Vira uma troca mútua de estranheza, né? A gente não sabe muito bem como conviver em sociedade. E falando sobre um dos pontos que me fez pensar sobre isso e me entender essa pessoa também, é que além de tudo isso, além de eu ter gabaritado todos os pontos ali, eu de fato tenho passado por situações e momentos em que essa minha introspecção tem sido essa introversão, né? Tem sido, de certa forma, uma barreira para alguns outros planos que eu tenho, algumas coisas que eu gostaria de alcançar, principalmente profissionalmente, porque aí eu acho que também quando falta da gente se conhecer bem, a gente acaba não conseguindo olhar e saber e lidar com as nossas potencialidades nisso, sabe? A gente acaba só ou tentando para se encaixar, tentando ser diferente, tentando fazer diferente, se esforçando para tentar ser alguém que não é, assim, tentando mudar algo que talvez seja mais difícil de mudar. E a gente também muitas vezes não consegue olhar para o que de fato, assim, o que de repente faz sentido para nossa personalidade, sabe? No que de repente a gente é bom, o que de repente isso pode ser uma grande potência, sabe? Como é que a gente consegue canalizar isso para algo bom, né? Como é que a gente consegue colocar essa sua potência introspectiva e pensante em algo que possa te trazer uma vantagem no trabalho, que possa te destacar, que te traga essa visibilidade que você precisa mostrar muitas vezes? Como que isso se torna algo que é seu, né? Como é que você coloca a sua marca naquilo que você faz, nas interações com as pessoas, em quem você é? Como é que isso te faz te projetar como quem você é para o mundo? Ao invés de repente, você olhar só para o que isso pode te trazer dificuldades e aí você só tentar mudar algumas coisas em si para tentar se encaixar, sabe? E também uma coisa muito complicada e complexa disso tudo é você também se perceber diferente, né? De um grupo de pessoas da sociedade, e aí você estar o tempo todo tentando se encaixar e se provar, sabe? E aí você vai ficar tentando forçar ser alguém de uma forma para trazer as expectativas dessas pessoas e da sociedade para mais perto do que você consegue entregar, sabe? E aí o quanto isso vai te gerar um desconforto que você talvez não precise passar, entende? Assim, tipo, talvez se eu me reconhecesse introspectiva e introvertida antes,
eu tivesse conseguido entender e argumentar, sabe? Quando as pessoas questionam o porquê de repente eu não saio tanto, não tenho tantos amigos, não gosto de balada, de fritação e não tô sempre por aí falando com todo mundo. Tipo, eu conseguiria, eu acho que, descrever melhor o que eu gosto sem parecer que eu estou me justificando, mas também expressando que existe esse outro jeito de ser, né? É a mesma coisa falando do trabalho, assim. Você conseguir argumentar quando você talvez prefira trabalhar mais sozinho, de fone, em coisas que você consiga se concentrar e que dependa da sua análise, e aí você brilhe nisso, muito mais do que você tá palestrando para alguém, tá falando com pessoas, tá vendendo algo, né? De repente esse não é o seu forte. E assim, tem uma coisa muito, muito, muito preciosa nisso também, que é o que me vem passando muito à mente, assim. Também cara, será que você tá também alinhado profissionalmente àquilo que é uma das suas fortalezas? Ou será que você tá tentando se encaixar numa linha, numa reta que não tem tanto a ver contigo e talvez você até chegue lá, mas será que você vai se sentir bem neste lá? Sabe? Será que aquilo vai te trazer de fato sei lá, uma realização, um pertencimento? Ou você vai chegar lá pra descobrir que você não se encaixa, sabe? Ou que não era muito bem o que você imaginava. E aí eu tenho refletido muito sobre essas coisas, repensado meu próprio posicionamento perante as pessoas, perante a sociedade, assim. Tem uma coisa só que tem me batido muito, assim, que a gente vive isso muito quando é mais novo, mas isso acontece também quando a gente se torna mais velho, dependendo do cenário, que é quando você não se encaixa, então você, de repente, ou ao menos não se sente, né? Pode ser que você realmente só não se sinta assim. Mas, às vezes, de fato, você não tá se encaixando e você não tá correspondendo ao que as pessoas esperam. Aí você se vê lidando um pouco com a rejeição, com talvez uma espécie de bullying, em que as pessoas te olham de forma estranha, em que as pessoas se reúnem pra rir das coisas que aconteceram com você, que as pessoas comentem sobre você de forma a você tá entretendo elas mesmo, sabe? E aí você se vê isolado, você se vê excluído, você se vê incompreendido. E aí você não saber muito bem, assim, o que fazer, né? Porque acho que o seu primeiro movimento é pensar assim, cara, como é que eu sou tão diferente? Por que eu sou tão diferente? E o que é que eu vou fazer pra me encaixar? O que eu vou fazer pra ser aceito? Só que eu vou dizer pra vocês aqui que eu tô descobrindo uma coisa muito, muito preciosa, que é a de que existem lugares e vão existir pessoas com as quais você não vai precisar se esforçar tanto assim pra ser aceito e pra se encaixar, sabe? Tem pessoas como você por aí, porque você não é o único introvertido do mundo, da face da Terra. E quanto mais você vibrar por isso, quanto mais você pedir por isso, quanto mais isso for parte de quem você se tornou, você entender esse seu lado, esse seu jeito, esse seu diferente como algo que é uma potência e é bacana também, mais você vai atrair pessoas similares e mais você vai afastar quem não é. Ou ao menos quem não tá disposto a também te compreender, assim, né? Quem de repente não consiga lidar com o seu diferente. Mas, independente da situação, você vai começar de fato a atrair mais dessa sua rede, sabe? Mais próxima. E de repente você vai deixar de se sentir tão só, se é como você se sente agora. E aí, só fazendo um adendo final aqui,
Eu queria até chegar mais pertinho aqui pra quem tá me assistindo. Eu queria falar com vocês que de repente consigam compreender o meu olhar e meu sentimento agora de não se encaixar, de se sentir diferente. Você que talvez tá aí na escola, na faculdade e prefere estar ali com seu livro na mão e chegar na sala de aula, sentar ali no seu cantinho para estudar, não é alguém que vai sair conhecendo a sala inteira, que de repente faz poucos amigos também, porque provavelmente vai se encaixar com as pessoas que também são assim como você, que estão ali mais para estudar, que são mais na delas. Ou você que tá no ambiente de trabalho tentando fazer o seu melhor e preferindo, de repente, estar mais consigo, fones de ouvido e concentração e fazendo o que você gosta e com pouca interação. Você que talvez não goste tanto de almoçar com todo mundo, com todo o seu time, com pessoas de outros times. Você que tem grupos seletos de com quem você almoça, com quem você toma café e que gosta disso, prefere isso, e até se for sozinho também não se sente incomodado, não vê problema nisso. E aí você que de repente pode ser que você não goste tanto de sair, pode ser que você não goste tanto de bares, pode ser que você prefira mais a sua casa, pode ser que isso seja estranho para as pessoas e pode ser que as pessoas digam para você que você tem que sair para viver e fazer as coisas. Há um ponto certo nisso, realmente, quanto mais você se colocar pro mundo, você pode conhecer pessoas legais e aí você pode conhecer pessoas assim como você, né, e trazer mais dessa galerinha pra perto. Mas, quero te dizer que apesar de em muitas dessas falas você não se sentir compreendido, por mais que você ouça as pessoas falarem que como você tá fazendo não é a forma certa e que você não deveria ser desse jeito e elas tenham sempre algum conselho, alguma solução pra te dar, eu queria te dizer que você sabe, pelo tanto que você pensa sobre as coisas, que você já ponderou todos esses conselhos e você já ponderou todos os lados dessa história. E você tem dentro de si uma preferência. Enfim, você já ponderou todos os lados. Então, se você sente que você prefere ser assim, você não acha que isso tá te impedindo a nada e não acha que isso tá te prejudicando, ou você não se sente sozinho, você se sente bem, tá tudo bem você bancar isso pro mundo, sabe? Tá tudo bem. Eu acredito que tá tudo bem. Você que de repente tem pouquíssimos relacionamentos, que não é de ficar trocando de namoro um depois do outro, que nem tá dando moral pra ninguém, sabe? Que é muito seletivo porque você tem essa dificuldade de interação social. Sei lá. Se você tá bem com isso, e se isso tem te trazido também um lado mais de você ter se relacionado só com pessoas que você de fato sentiu uma conexão profunda, e aí isso tem te feito se sentir bem, porque você ao menos sabe que você teve boas conexões, tá tudo bem, sabe? Acho que tá tudo bem. Não é porque a sociedade tá te falando pra você estar por aí com 3 contatinhos ao mesmo tempo e gerenciar todos eles, porque esse é o que todo mundo faz. Não é porque você deveria estar indo em todas as festas e aniversários de todo mundo que você puder ir. Não é porque você tá enfiada em casa ou porque você tá preferindo seus livros e seus bichos do que as pessoas que você tá completamente errada. Claro, desde que você de fato esteja se sentindo bem com isso, desde que essa sua companhia seja realmente algo prazeroso pra si,
E que você entenda que ser diferente não é errado, não vai te fazer ser errada, sabe? Só vai te trazer algumas dificuldades, sei lá, alguns lugares você não vai se encaixar e talvez elas realmente não sejam seus lugares, realmente não valem a pena. Se você achar que vale, se você achar que eu acho que eu vou tentar, tudo bem, tá válido também. Mas, de novo, desde que seja algo que você ache, você sinta, e seja por você e é porque você quer. Não porque tá todo mundo falando e buzinando e te excluindo e falando de você por trás e... Enfim, seja lá o que as pessoas estejam falando e fazendo, faça isso e tome essa decisão a partir de você, tá? Faça isso por você. E tente encontrar quem te aceite, quem te entenda como você é. Mesmo que a pessoa não seja introvertida como você, ela não precisa necessariamente ser como você. Ela pode ser diferente, mas desde que ela te compreenda e ela respeite isso em você e ela te aceite. Tá bom? Eu vou ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado deste episódio. Comenta aqui pra mim onde você... Com o que você se encaixa mais, se você se considera mais extrovertido ou introvertido. E comenta aqui também, né, o que vocês acharam, conversem comigo, a gente traz essa troquinha. Quem sabe eu trago esse assunto em outro episódio também, não sei. Mas é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo.